Prezadíssimos estudantes da Bíblia Sagrada, especialmente os alunos da Escola Bíblica Dominical, classe dos adultos, começamos a partir de agora uma nova série de estudos na Palavra de Deus para este primeiro trimestre de 2022. Seja bem-vindo e que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe grandemente em mais um ano que se inicia com os comentários da Palavra de Deus para a nossa edificação espiritual. A supremacia das Escrituras, a inspirada, a inerrante e infalível Palavra de Deus, será o tema geral de todo o trimestre primeiro de 2022, como já dissemos. E você vai ser certamente edificado, ajudado na sua fé, por conta de que estudaremos a palavra de Deus. Todos os assuntos, aliás, que estudamos na escola dominical, dizem respeito, ou pelo menos têm como base inspiracional, a Bíblia Sagrada. Mas agora chegou a vez de estudarmos a própria Bíblia Sagrada, o que ela representa para os salvos em Jesus. Como roteiro do trimestre todo, nós vamos ter 13 estudos, a começar com o estudo de hoje, que fala sobre a autoridade da Bíblia. Depois falaremos na lição 2 sobre a inspiração divina da Bíblia. Falaremos também na lição 3 a respeito da inerrância da palavra de Deus. O foco da lição 4 é a estrutura da Bíblia, como ela está configurada, a sua estrutura física e também gramatical, aliás, literária. Também falaremos na lição 5 sobre como ler as Escrituras. Há várias maneiras, uma delas é devocional, outra maneira é um estudo sistemático para a compreensão da palavra de Deus. Há várias maneiras, portanto, de estudar a Bíblia Sagrada ou ler as Escrituras. Uma lição abordará a Bíblia como guia para a vida do crente, a vida do cristão, a vida daqueles que acreditam em Deus e têm na Bíblia o seu guia infalível em direção ao céu. Na lição número 7 desta série de estudos, nós falaremos sobre a Bíblia transforma as pessoas, o poder transformador da palavra de Deus na vida dos seres humanos. Lição 8, falaremos a lei e os evangelhos revelam Jesus. Então, a revelação de Jesus, tanto na lei como nos profetas, nos salmos e também no Novo Testamento, nos evangelhos, evidentemente. Falaremos ainda da história, as histórias e as poesias que falam ao coração. Há vários estilos literários na Bíblia Sagrada e um deles é a poesia. O outro é o fator histórico. Ainda falaremos das profecias que despertam e trazem esperança. É um outro estilo literário bem presente em toda a Bíblia Sagrada, a profecia preditiva, mas também exortativa, edificante e assim por diante. Teremos uma lição falando sobre Atos dos Apóstolos, ou Lucas, o Evangelho de Lucas, e Atos, que é da pena do mesmo autor, o apóstolo Lucas, São Lucas, modelo pentecostal para hoje, encontrado em Atos dos Apóstolos. As epístolas instruem e formam os cristãos, será o foco do estudo número 12. E, encerrando o nosso trimestre, nós falaremos na lição 13 a respeito da leitura da Bíblia e a educação cristã. Toda a base da educação cristã, naturalmente, deverá estar calcada, baseada, fundamentada nas Escrituras Sagradas. Então, pensemos um pouco na lição número 1, que traz o tema, a autoridade da Bíblia Sagrada. Quando nós falamos de autoridade, esse termo, naturalmente, na língua portuguesa ou em qualquer idioma, vai trazer várias conotações para entendimento do que seja autoridade. Mas, em geral, autoridade é a designação de alguém que é supremo em algum assunto, em alguma situação, em algum tema, ou em alguma organização, etc., algum departamento e aí por diante. Então, quem tem autoridade é porque está acima de todos, dentro daquele aspecto específico. Evidente que quando falamos da autoridade da Bíblia, estamos tratando de assuntos da fé, assuntos relacionados a Deus, a revelação do Senhor nosso Deus, seu plano, sua salvação, seu perdão e assim por diante. Então, nestes assuntos de fé, aquilo que regulamenta a nossa vida espiritual, realmente a Bíblia Sagrada é a autoridade
máxima. Inclusive está escrito em Eclesiastes, no capítulo 8, versículo 4, o seguinte: porque a palavra do rei tem autoridade suprema. Quem pode lhe perguntar o que você está fazendo? Evidente que esse texto trata de uma poesia do Salomão, retratando as questões da monarquia antiga, em que os reis de todo o mundo detinham o poder supremo nas suas mãos, monolítico, mandava realmente em tudo. E tinha comando absoluto sobre a vida e morte das pessoas, dos seus súditos. Então, a sua palavra era lei e não se questionava naqueles tempos. Evidente que ainda existem algumas monarquias no mundo, mas nesse aspecto, realmente não. As monarquias que existem hoje são muito mais parlamentaristas do que absolutas. Agora, pense na teocracia, onde Deus é o rei supremo do seu povo. Então a sua palavra realmente é ordem, é suprema, ela é efetivamente a autoridade, a instância superior, diremos assim. Como o tema do trimestre nós já dissemos, é a supremacia das escrituras. Ela está na instância mais alta. E por quê? Por conta de ser chamada e provada a ser a palavra de Deus. Ora, se nós sempre entendemos que Deus é o ser supremo, que não existe absolutamente nada e ninguém acima dele, nem mesmo que se compare a ele, conforme lemos na Bíblia Sagrada em variadíssimos textos, então nós entendemos que a palavra desse Deus é a revelação da sua glória, do seu poder, poderio e da sua superioridade. E não temos como realmente separar, dissociar o Deus da palavra ou a palavra em relação a Deus. A palavra de Deus não pode ser dissociada do Deus da palavra. Amém? Então, se Deus é todo-poderoso, todo-suficiente e está acima de tudo e de todos, a sua palavra igualmente, porque a palavra de alguém é o seu caráter, é o que ele é o que ele fala, é o que ele se compromete a fazer. Então, durante todo o trimestre, nós falaremos bastante a respeito deste assunto. Lá no Salmo 119, versículo 1, 119, aliás, que é um salmo maravilhoso, nós encontramos lá 176 versículos, quase todos eles, com raríssimas exceções, coisas de uns 3 ou 4 versículos, que não se referem à lei de Deus ou à palavra do Senhor. É realmente um louvor extremado, específico a respeito da palavra de Deus. Todo o salmo, repetindo, é um louvor a Deus por causa de sua palavra. Há vários sinônimos ali, como lei, mandamentos, estatutos, decretos, todos eles se referindo à palavra de Deus, que é exaltada pelo autor ou o compositor, ou ainda aquele que compilou este grandioso salmo, que está dividido em 22 seções de 8 versículos cada um. Cada um, portanto, desses versículos, de alguma maneira, exalta a palavra de Deus. E o verso primeiro deste salmo maravilhoso diz: bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Felizes são os que andam na lei do Senhor. Que lei é essa? É a sua palavra, é o seu ensino, é a revelação de Deus para a humanidade. E felizes, diz o salmista, são aqueles que procuram pautar a sua vida pela palavra de Deus. Não é torcer a palavra para se adequar ou se adaptar às nossas ideologias, mas sim aproximar-se da Bíblia Sagrada de mente aberta e deixar ela realmente moldar a nossa maneira de ser. Bem-aventurados, então, aqueles que andam em caminhos retos. A Bíblia Sagrada é a autoridade final nas questões da fé, como já dissemos, da nossa regra de fé e prática. Regra de fé que regulamenta a nossa vida espiritual, vertical com Deus. E também a prática desta fé é o nosso relacionamento social com os nossos semelhantes. Bíblia Sagrada, então, para o crente em Jesus Cristo, ela é a autoridade máxima. Mas nós queremos que ela não seja apenas para nós, mas que seja para o mundo todo. E para que isto aconteça, é preciso que o mundo conheça a palavra de Deus. Porque uma questão
a ser considerada quando falamos de autoridade é que as pessoas precisam reconhecer esta autoridade. E, evidentemente, a palavra de Deus tem este poder, tem esta autoridade. Aliás, na Bíblia Sagrada, os termos poder e autoridade são intercambiavelmente transcritos, ou melhor ainda, traduzidos para o português como sendo tendo o mesmo sentido, e algumas vezes elas aparecem de forma diferente. Porém, nós sempre entendemos que uma pessoa que detenha poder, ele terá efetivamente autoridade sobre alguém ou sobre alguma situação ou algumas coisas. No caso da Bíblia Sagrada, em matéria de fé, em matéria de espiritualidade, ela é a absoluta autoridade final, não é parcial apenas, mas final. A Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. Glória a Deus. Cristão verdadeiro há de ter a Bíblia Sagrada como seu manual supremo de orientação. Repito, tanto nas questões que regulamentam a sua vida com Deus, a sua vida de fé, sua espiritualidade, quanto também a sua vida horizontal, aqueles relacionamentos que temos com os nossos semelhantes. Seguindo então neste salmo maravilhoso, versículo 2 lá do Salmo 119 diz: Bem-aventurados os que guardam os teus testemunhos e o buscam de todo o coração. Lembre-se que testemunho é sinônimo da palavra de Deus. E não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. A palavra caminhos aqui é mais um sinônimo utilizado pelo salmista para referir-se à palavra de Deus e honrá-la. Verso 4, tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Mandamentos aqui, novamente, é um dos muitos sinônimos encontrados neste salmo para a palavra de Deus ser exaltada. E aqui, no caso, é para ser observado, mandamentos para serem obedecidos. Verso 5, tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Novamente, estatutos é um dos sinônimos também da palavra de Deus. Então não ficaria confundido atentando eu para todos os teus mandamentos. Mandamentos novamente. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Juízos aqui é mais um dos sinônimos para a palavra de Deus encontrada neste magnífico salmo de exaltação à palavra de Deus. Ainda lemos no versículo 8, observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Pedido do salmista para que Deus atente sobre a sua vida, visto que ele está observando os seus estatutos, ou seja, a palavra de Deus. Palavra de Deus que contém ensinamentos tanto doutrinários no sentido de entender para crer e também os mandamentos ou preceitos para serem obedecidos. Ao estudar a palavra de Deus, uma das primeiras coisas que nós precisamos entender, ou pelo menos estudar e nos esforçar para assimilar, é a questão da origem da Bíblia Sagrada, de onde ela é, de onde ela vem, onde ela se origina, porque nós dizemos que ela é palavra de Deus. Aqui, na verdade, apesar de o termo ser realmente bem batido, bem conhecido, exaustivamente mencionado, nós pouco paramos para pensar. Quando dizemos palavra de Deus, queremos dizer que ela está centrada em Deus, que ela é a revelação do próprio Deus. Então é isso, a Bíblia Sagrada tem em Deus a sua origem. Pedro, por exemplo, ao escrever na segunda carta, capítulo 1, versículos 20 e 21, nos garante que as escrituras não foram dadas por vontade humana, mas sim por inspiração de Deus. Literalmente, ele diz que homens santos de Deus escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Então, em determinados momentos da vida daqueles homens, autores, escritores originais da Bíblia, Deus, o Espírito Santo, os capacitou. O termo inspirado quer dizer soprado por Deus, dado pelo Espírito Santo de forma específica para aquele momento. Naqueles exatos momentos em que escreviam, eles estavam sob a unção do Espírito de Deus. Portanto, o que eles escreveram não era a palavra de Isaías, palavra de Moisés, palavra de Josué, ou palavra de Jeremias, ou de Ezequiel, ou de Pedro, ou de Paulo, mas era a palavra de Deus. Portanto, aqui está a origem
da Bíblia. A palavra é de Deus, ela se originou em Deus, portanto, ela tem autoridade suprema, assim como nós já dissemos, porque Deus é supremo, Deus é a instância maior de toda a nossa vida, a quem devemos, inclusive, recorrer quando estamos em apuros ou dificuldades ou não sabemos o que fazer, certo, amados? E também, às vezes, simplesmente para adorar na beleza da sua santidade, como diz também o salmista. Paulo também escreveu, segundo a Timóteo, capítulo 3,16, dizendo: toda a Escritura é inspirada por Deus, portanto, foi soprada pelo Todo-Poderoso, foi dada por inspiração do Todo-Poderoso. Toda a Escritura, portanto, do Gênesis ao Apocalipse, nós temos a palavra de Deus inspirada. E durante próximas lições abordaremos e ampliaremos um pouco essa compreensão sobre a inspiração. Agora, um Deus eterno, todo-poderoso, que é a origem da Bíblia, a sua palavra, e não poderia, evidentemente, ser conhecido por meios ou maneiras ou métodos puramente humanos. Então, esse Deus que é eterno, insondável, imensurável, intransponível, eterno, infinito, etc., escolheu se revelar para a humanidade, porque de outra forma jamais o ser humano poderia conhecê-lo. Então Deus tomou a amorosa atitude de querer comunicar-se com o ser humano. Nós já encontramos lá no Gênesis comunicação direta de Deus com Adão, por exemplo, antes do pecado, mas então entrou o pecado e as coisas se transtornaram de tal forma que o homem se afastou de Deus, e Paulo vai dizer em Romanos 3,23 que todos pecaram então e se extraviaram literalmente da presença de Deus. Mas Deus não os abandonou. Mesmo assim, então, Deus quer e continua querendo se revelar para o homem e faz isso de algumas maneiras. Por exemplo, os teólogos, os estudiosos chamam de revelação geral, a revelação de Deus que acontece, por exemplo, na história da humanidade, como encontramos em Daniel, capítulo 2, versículo 21, capítulo 4, 25, também em Atos 17, 26, a história da humanidade revela, assim, um Criador, alguém que está sustentando, controlando e colocando ou tirando alguns governadores durante toda a história da humanidade antiga, e, por que não, no presente também. Mas Deus também se revela no universo, na natureza. Um salmo precioso, o Salmo 19, diz nos seus primeiros versículos que os céus manifestam a glória de Deus e os céus manifestam, e o firmamento, aliás, anuncia as obras das suas mãos. E diz também que um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Mesmo sem palavras, eles se comunicam, ou melhor, anunciam a obra da criação, o poder de Deus que criou todas as coisas e a sabedoria com que ele criou. Uma semelhante palavra temos em Romanos, capítulo 1 e versículos 18 a 21, onde Paulo diz que ninguém vai ficar inexcusável, ou seja, ninguém tem desculpa de dizer que Deus não existe, porque a natureza está provando que há um Criador supremo e também inteligente, uma inteligência superior, criou todas as coisas com os devidos propósitos, inclusive eu e você, que está agora me vendo e ouvindo aqui. Foi ele que nos fez, a humanidade toda, assim como outros textos da Bíblia Sagrada deixam claro ainda, por exemplo, Gênesis, né? Todo o capítulo 1 falando da criação eterna, a criação, melhor dizendo, material do ser humano, mas também da natureza toda, do reino animal, do reino mineral, do reino vegetal e etc, etc. Então a natureza ou o universo revela a glória de Deus. A natureza, como um todo, revela sim um Deus que criou tudo para os seus devidos propósitos. Mas o próprio ser humano, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, que eu mencionei agora em Gênesis 1, 26, 27 e 28, também traz em si uma complexidade magnífica. Somos espírito, alma e corpo, por exemplo, e fala da natureza tríplice que o próprio Deus também tem.
Pai, Filho e Espírito Santo. Então há uma espécie de ilustração. A Bíblia diz lá no Gênesis 1 que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não na imagem exata, não somos cópias de Deus e nem deuses em miniatura, não, mas temos uma semelhança moral, especialmente em relação ao Criador. Temos uma alma racional que sabe definir o que é certo e o que é errado. E Paulo diz claramente isso em Romanos capítulo 2, versículos 11 a até mesmo o versículo 15, onde fala que o homem tem a consciência que aprova ou desaprova os seus atos. Temos consciência do que é certo, do que é errado. É a revelação de Deus, então, de forma geral, tanto na história da humanidade, ou história do mundo, dos governos e tudo mais, quanto também no universo ou da natureza, e ainda no próprio ser humano que foi criado à sua imagem e à sua semelhança. Agora, além dessa revelação geral, porque ela é incompleta, a natureza humana revela alguma coisa a respeito de Deus, nossa consciência também, mas ainda assim estamos contaminados pelo pecado, portanto é imperfeito. E a natureza que fala da grandiosidade de Deus, do seu poder e da sua inteligência, nada diz sobre o plano de redenção, o perdão e o seu amor e a sua misericórdia. Então era necessário que houvesse uma revelação especial de Deus para a humanidade. E esta revelação especial veio de forma dupla. Primeiro na forma do verbo que se fez carne. Lemos em João capítulo 1, versículos 1 e 14, que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E no verso 14 diz que este verbo, que era Deus, estava com Deus no princípio, tornou-se carne, veio revelar Deus para a humanidade. Jesus disse a Filipe e a outros apóstolos também: quem me vê a mim, vê o Pai. Aleluia. Então ele veio revelar o Pai. Mas no capítulo 5 e o versículo 39, nós temos a outra parte dessa revelação especial de Deus, que são as Escrituras. Jesus disse para os fariseus dos seus dias: vós examinais as Escrituras porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Portanto, há essa revelação especial, tanto na encarnação do verbo, quanto também na escrita. Deus deixou então essa revelação escrita, que é as Escrituras, a palavra de Deus, revelando o próprio Deus. Hoje, se o pecador quiser conhecer a Deus, é preciso, primeiramente, voltar-se para a Bíblia Sagrada, que é, como diz aqui em João 5,39, o próprio Senhor Jesus disse: são elas que de mim testificam. Terminando o seu evangelho, João escreveu: estes sinais foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, um dos básicos propósitos da presença das Escrituras na humanidade é exatamente revelar Deus de uma forma toda especial. Por isso ela é realmente suprema, ela é autoridade máxima em questões de fé, de espiritualidade e de nossa vida com Deus. Aleluia. As evidências da autenticidade da Bíblia podem ser encontradas tanto dentro da própria Bíblia, palavra de Deus que conta, que, como já dissemos, por exemplo, em 2 Timóteo, conta-nos que toda a Escritura é inspirada por Deus, e Pedro diz que os homens santos de Deus escreveram os livros, ou as profecias, melhor dizendo, tomados pelo poder do Espírito Santo, portanto inspirados. São evidências internas desta autoridade ou da autenticidade da palavra de Deus. Além do que, a ação do Espírito Santo dentro do pecador. Quando aceitamos a Cristo, o Espírito de Deus vem morar em nosso coração e aviva ou ilumina, vamos dizer assim, os textos sagrados, que tomam novo sentido, nova dimensão quando estudamos então a palavra de Deus, movidas pelo Espírito Santo. Além do que, amados, os eventos futuros profetizados na Bíblia Sagrada, eles se cumprem, portanto, são evidências também externas, aquilo que acontece no fora da Bíblia. A Bíblia profetizou e os eventos estão acontecendo. Compreende-se, então, como evidências externas aquelas em que os acontecimentos narrados nas Escrituras estão cada vez mais cumprindo-se ao pé da letra efetivamente, e assim ratificando as Escrituras Sagradas e as profecias. E este cumprimento cabal dos eventos profetizados na Bíblia Sagrada pode ser comprovado, inclusive, pela ciência. Nessa direção,
Tanto o registro da história das nações, as descobertas arqueológicas e os pressupostos da ciência apontam para a autenticidade da palavra de Deus. Então há tanto evidências internas dentro da própria Bíblia, como inspiração, como a presença do Espírito Santo avivando no nosso coração, quanto também o cumprimento das profecias de forma externa vem corroborar o fato de que as Escrituras são autenticamente fiéis ao que ela se propõe a ser, ou seja, a palavra de Deus efetivamente. Creiamos nela para que tenhamos vida, como disse o apóstolo João em João 20:31. A mensagem da Bíblia, ela é suprema na sua mensagem, por conta de que, na verdade, ela é única, que regulamenta, como dissemos, a nossa vida de fé. É a autoridade máxima. Há muitos livros religiosos no mundo, mas nenhum deles foi efetivamente inspirado pelo próprio Deus. Somente as Escrituras, a Bíblia Sagrada, nossa fé, portanto, se baseia na palavra de Deus. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O poder da palavra, o seu poder se assemelha ao fogo e ao martelo, por exemplo, na profecia de Jeremias. Isto fala do seu poder penetrante e transformador, efetivamente. E a maior prova que temos de que ela funciona são vidas transformadas durante todos estes séculos e milênios já de cristianismo. Quantas vidas que estavam totalmente perdidas no mundo e foram alcançadas pelo evangelho poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, Paulo diz em Romanos 1:16 que não se envergonhava do evangelho porque é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê. Salvação no sentido espiritual. A cada momento, se você olhar com atenção e sem preconceito, irá ver alguém que deixou-se influenciar pelo poder da palavra de Deus e teve a sua vida transformada. A própria Bíblia Sagrada, nossa declaração de fé, que está baseada na Bíblia Sagrada, diz o seguinte: a Bíblia é a mensagem clara, objetiva, entendível, completa e amorosa de Deus, cujo alvo principal é, pela persuasão do Espírito Santo, levar-nos à redenção que há em Cristo Jesus. Por exemplo, em João 16:8 está escrito que o Espírito Santo convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Como ele faz isto? Utilizando o texto sagrado, usando um pregador para pregar a palavra de Deus de forma inspirada. Assim é o poderio, a mensagem, a autoridade da mensagem da Bíblia Sagrada. Que Deus em Cristo nos abençoe grandemente e que continuemos honrando a Bíblia Sagrada, entendendo e crendo na sua autoridade suprema, porque a palavra do Rei tem poder supremo. Amém.